Olá! A partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. Bolsonaro é alvo de nova queixa no Tribunal Penal Internacional por atuação frente à pandemia do coronavírus. Profissionais da saúde apresentaram uma representação criminal neste domingo no Tribunal Penal Internacional, denunciando a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia do novo coronavírus. A representação criminal é endereçada à Procuradoria-Chefe da Corte, Fatou Benzolda, e foi protocolada por uma coalizão sindical de trabalhadores da saúde. O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito. Procurada, a AGU diz que só irá se manifestar após uma intimação. No documento, os profissionais afirmam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de falhas graves e mortais na condução da pandemia da Covid-19. O TPI fica em Haia, nos Países Baixos, e julga graves violações de direitos humanos, como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. De acordo com reportagem da BBC, Bolsonaro já é alvo de outras 4 representações criminais no tribunal. 3 delas acusam o presidente de crime contra a humanidade por sua atuação diante da crise sanitária. A outra o denuncia por crimes contra a humanidade e atos que levam ao genocídio de comunidades indígenas e tradicionais do país. Há 2 semanas, o ministro Gilmar Mendes, do STF, reafirmou a Bolsonaro sobre o risco de o Brasil ser questionado no TPI pela política de combate ao coronavírus. O grupo que protocolou a queixa é liderado pela rede sindical brasileira Unisaúde. Segundo a organização, suas entidades filiadas representam mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde de todas as regiões do país, tanto na esfera pública quanto privada, em 18 estados brasileiros mais o DF. Os trabalhadores citam também o fato de, em meio à pandemia, o Ministério da Saúde estará 2 meses sem um titular. Os autores da representação argumentam que Bolsonaro colocou e ainda coloca os profissionais de saúde, bem como toda a população, em risco ao promover a aglomeração de seus apoiadores, aproximando-se deles sem máscara e fazendo propaganda de medicação como a hidroxicloroquina, para a qual não há comprovação científica de sua eficácia contra a doença. A representação faz os seguintes pedidos ao tribunal: receber a representação para abertura de procedimento investigatório do cometimento de crime contra a humanidade e consequente instauração de procedimento criminal. Solicitar ao governo federal as necessárias informações quanto às denúncias feitas na ação. Chamar o presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento sob pena de confissão, caso recuse. Após o regular processamento, julgar a ação penal procedente e condenar o presidente nas penas que a Corte entender cabíveis. Banco Central anuncia que lançará cédula de R$200. O Banco Central informou nesta quarta-feira que o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento da cédula de R$200, que terá como personagem o Lobo-Guará. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 em 2020. A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou que a nova cédula ainda está em fase final de testes de impressão e que a boa prática internacional recomenda que não sejam revelados os elementos da cédula até estarem prontos. Por isso, afirmou, não foi divulgada a imagem da nova nota de R$200, o que será feito no final de agosto. Carolina Barros afirmou que a instituição está atenta à demanda da população por mais meio circulante. Segundo ela, em momentos de incerteza como atualmente, durante a pandemia de coronavírus, as pessoas tendem a fazer saques e acumular dinheiro. Isso não é um fenômeno do nosso país.
e isso gerou um aumento expressivo de demanda das casas impressoras, declarou. De acordo com a diretora, o Conselho Monetário Nacional autorizou nesta quarta-feira o valor de 113,4 milhões de reais para a impressão de 45 milhões de cédulas de R$200 e 170 milhões de cédulas de R$100. A diretora do BC afirmou que a impressão de novas cédulas não tem relação com a inflação. Temos um sistema de metas. No momento, a inflação é baixa, estável e controlada, disse. De acordo com Carolina Barros, o Banco Central fez uma pesquisa em 2001 e selecionou para cédulas uma lista de imagens de animais ameaçados de extinção. Embaixador americano ameaça Brasil sobre 5G com Huawei. O embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, disse que haverá consequências para o Brasil caso o país escolha a gigante chinesa de tecnologia Huawei como fornecedora de equipamentos para a rede 5G. O leilão adiado 2 vezes está previsto para ocorrer só em 2021. Chapman disse ao Globo que empresas americanas podem deixar o Brasil por temer que seus segredos de propriedade intelectual não estejam protegidos. Ele voltou a destacar as negociações para um acordo de facilitação do comércio bilateral. Os Estados Unidos estão em uma ofensiva global contra o avanço da China, a segunda maior economia do mundo, em especial na área tecnológica. Depois de impor restrições à Huawei, como a proibição de compra de componentes fabricados por empresas americanas, o governo Trump pressiona seus aliados a impedir que a companhia entre em suas redes 5G. Os chineses negam que pretendam usar a empresa, que é privada, para espionagem. Após decisão de Toffoli, juiz suspende processo em que Serra e filha são réus por lavagem de dinheiro. O juiz federal Diego Paes Moreira decidiu nesta quinta-feira suspender a ação penal contra o senador e ex-governador José Serra e a filha dele, Verônica Allende, por lavagem de dinheiro. Em nota, o Ministério Público Federal entendeu como indevida suspensão do processo e afirmou que adotará as providências cabíveis a fim de oportunamente retomar a ação penal instaurada. A Justiça Federal aceitou na quarta-feira a denúncia realizada pelo Ministério Público Federal. No entanto, uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, horas antes, suspendeu todas as investigações da Lava Jato sobre a campanha de Serra. Moreira afirma que aceitou a denúncia quarta antes de tomar conhecimento da decisão do STF, que foi assinada por Toffoli às 16h56. Os procuradores dizem ainda que adotará as providências cabíveis a fim de oportunamente retomar a ação penal instaurada. De qualquer modo, externa que entende a cautela do juízo referida na decisão de suspensão e acredita que ela deriva da grande controvérsia instalada pela liminar proferida na reclamação, a qual gerou e segue gerando dúvidas diversas, até quanto a seu alcance efetivo, dizem os procuradores da República que atuam no caso. Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a JuFesp, informaram que não houve qualquer anormalidade ou irregularidade no ocorrido e que, assim que cientificado da decisão do STF, o magistrado responsável pelo processo deu cumprimento à ordem emanada da Suprema Corte. Robô será lançado para Marte. Amostras só chegam à Terra em 2031. Trata-se da primeira missão que pretende recolher amostras de rocha, sol e poeira de Marte com destino à Terra, sendo liderada pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, que já enviou outros robôs de exploração ao planeta, mas com outros fins. Se o lançamento for bem sucedido, o robô Perseverance tocará a superfície do planeta vermelho cerca de 7 meses depois, em 18 de fevereiro de 2021, mais concretamente a cratera G0, onde teria existido um lago há 3,5 mil milhões de anos e um delta. O local de aterrissagem é por isso considerado propício para a procura de sinais bioquímicos na microbaína de Marte. Um dos objetivos da missão Mars 2020, uma vez que as moléculas orgânicas são muito bem preservadas por sedimentos de lagos e deltas.
O veículo robótico tem na sua bagagem amostras de tecido dos fatos espaciais que serão testadas aos efeitos da radiação e instrumentos que permitem caracterizar o clima e a geologia do planeta e validar o método de produzir oxigênio a partir da sua atmosfera rica em dióxido de carbono. As amostras serão acondicionadas pelo veículo em várias dezenas de tubos selados e limpos de contaminantes da Terra, podendo cada um guardar 15 gramas de sedimentos ou pedaços de rocha. Os tubos serão depois escondidos no solo marciano, em locais estrategicamente escolhidos. Será preciso, portanto, no entanto, esperar por 2031 para que as amostras sejam enviadas à Terra para serem analisadas pelos cientistas. Uma nova missão da NASA terá como parceira a Agência Espacial Europeia, tem início para julho de 2026, com o lançamento para Marte de um segundo veículo robótico que vai recuperar os tubos das amostras recolhidas pelo Perseverance. Após pressão, Trump recua e diz não querer adiar eleições. Após sofrer pressão de membros do Partido Republicano e de grupos conservadores, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás e disse não querer adiar a data das eleições no país, marcada para 3 de novembro. No entanto, deu a entender que pode contestar os resultados na justiça. O mandatário falou por cerca de meia hora e, como tem feito com frequência, usou a maior parte do tempo para fazer pronunciamentos. Durante sua fala, o republicano voltou a acusar o voto por correios de método fraudulento de votação e a usar teorias conspiratórias sobre a eficiência desse tipo de sistema. O voto por correios é permitido em pouco mais de 20 estados norte-americanos, mas vem sendo estudado como forma eficaz de votação em outros. Isso tudo para evitar uma onda de contaminações pelo novo coronavírus. Horas antes de dizer que não quer mudar a data das eleições presidenciais, Trump usou o Twitter para fazer a sugestão até que fosse possível votar com segurança e proteção de forma presencial. A postagem causou revolta em aliados republicanos e até mesmo em grupos conservadores. O líder da maioria republicana no Senado, Mike McConnell, afirmou que a data das eleições está esculpida na pedra, referindo-se à Constituição. Apenas o Congresso do país tem autoridade para alterar o dia do pleito e da posse, mas isso nunca foi feito na história moderna, nem durante a pandemia da gripe espanhola em 1918. O mandatário vem aumentando o tom contra o processo eleitoral porque todas as pesquisas de intenção de voto mostram ele atrás do democrata Joe Biden. Especialistas em pesquisas do país mostram que a queda de Trump tem muito a ver com a gestão da pandemia do coronavírus, que a maioria dos cidadãos considera ruim. Coronavírus. Reino Unido exige quarentena de viajantes vindos da Espanha. Os passageiros que chegam da Espanha no Reino Unido terão que ficar confinados por 2 semanas depois que o governo britânico anunciou sábado, dia 25, sua retirada da lista de países isentos devido ao aumento na disseminação do novo coronavírus. Desde domingo, as pessoas que estão de férias na Espanha são incentivadas a respeitar as regras locais, voltar para casa conforme planejado e se ficar confinado voluntariamente. O Centro Inglês de Biossegurança e Saúde Pública atualizou a situação da Espanha, bem com base nos dados mais recentes, disse o porta-voz do governo britânico. Como resultado, a Espanha foi removida da lista de países dos quais os passageiros que chegam estão isentos da necessidade de se confinarem na chegada à Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, acrescentou. O governo recomenda não viajar, exceto por necessidades essenciais, para a Espanha continental, mas a recomendação não se aplica às Ilhas Canárias ou Baleares. Um mês após a Espanha emergir de um longo estado de emergência, novas infecções começaram a surgir e as autoridades de saúde apontam a reativação da vida noturna como uma das causas da propagação do vírus. O governador de São Paulo, João Dória, declarou que a vacina chinesa contra o coronavírus pode estar disponível para a população em janeiro do ano que vem.
se a última fase de testes der certo. A afirmação foi feita em entrevista à Rádio Itatiaia, na manhã desta segunda-feira. À tarde, questionado sobre a declaração, Dória disse que com o avanço dos testes, poderíamos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente na sequência iniciar a vacinação, caso não haja nenhuma intercorrência no processo. Toda vacina precisa passar por etapas importantes de estudo até ser aprovada para uso. Após a fase pré-clínica com testes em animais, há 3 fases de testes em humanos. Os testes precisam comprovar que a vacina é segura, que produz anticorpos e que é capaz de proteger contra o vírus. O Instituto Butantan de São Paulo tem um acordo de cooperação com o laboratório chinês Sinovac, que produz a vacina para conduzir os testes em 12 centros no Brasil. Veja os 12 centros onde a vacina será testada. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Hospital Israelita Albert Einstein, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Hospital das Clínicas da Unicamp, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Universidade de Brasília, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas de Fiocruz, Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul e Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Mais uma vacina para a Covid-19 entra na última fase de testes. Brasil deve ser incluído. A empresa alemã de biotecnologia BioNTech e a farmacêutica americana Pfizer anunciaram nesta segunda-feira que vão começar a 3ª fase de testes em milhares de voluntários de sua principal candidata à vacina para a Covid-19. O estudo deve incluir cerca de 120 locais por todo o mundo, inclusive o Brasil, e poderia envolver até 30 mil participantes. Regiões muito afetadas pela Covid-19 devem participar em solo brasileiro. Os testes devem ocorrer em São Paulo e em Salvador. Se o estudo for bem sucedido, as empresas poderão submeter a vacina à aprovação regulatória já em outubro, encaminhando uma possível produção de até 100 milhões de doses até o final do ano e 1,3 bilhão até o final de 2021. Cada paciente recebe 2 doses do protótipo de vacina para ajudar a impulsionar a imunidade. As primeiras 100 milhões de doses vacinariam, então, cerca de 50 milhões de pessoas. O estudo aprofunda o desenvolvimento da mais promissora candidata à vacina da Pfizer, chamada pela empresa de BNT162b2. Estudos anteriores descartaram outras vacinas potenciais. A Pfizer já concordou em vender 100 milhões de doses de sua vacina ao governo dos Estados Unidos, oferecendo uma opção de compra de mais 500 milhões. A empresa também está em negociação com outros governos, inclusive com a União Europeia. A vacina de Oxford, que também tem testes sendo feitos no Brasil. A Coronavac, vacina da chinesa Sinovac, outra que está sendo testada em solo brasileiro. Mais uma chinesa, da Sinopharm, sendo testada em Wuhan, na China, onde foram registrados os primeiros casos de Covid-19 do mundo, em dezembro do ano passado. Essa mesma vacina está sendo testada em Pequim. E a da farmacêutica americana Moderna, que entrou em testes avançados nos Estados Unidos na segunda-feira. A OMS diz que pandemia de Covid-19 é uma grande onda. A OMS alertou nesta terça-feira que o coronavírus, o SARS-CoV-2, não tem características sazonais, como da influenza, e fez um alerta sobre pensar em ondas quando se fala da pandemia. Apesar de também se espalhar de pessoa a pessoa, o vírus influenza se comporta de maneira sazonal, ou seja, circula com maior frequência entre as estações mais frias de cada ano. Além disso, a intensidade da circulação do influenza pode mudar de ano para ano. Já o coronavírus não respeita uma sazonalidade e circula com grande intensidade, independentemente da época e estação do ano.
Como o vírus não se comporta de maneira sazonal, a porta-voz da OMS chamou atenção sobre os riscos da transmissão do coronavírus durante o verão do hemisfério norte e não apenas no inverno. Ela fez ainda um apelo à vigilância para que aplique medidas para conter a transmissão que está se espalhando em grandes aglomerações. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá!